Olá pessoal que acompanha o canal. Esse é um vídeo formato mais informal, né? E eu quero conversar com vocês sobre essa história de reserva de valor com prata. E uma coisa que eu escuto sempre, quem fala isso é o Gregory Mannarino: seja o seu próprio banco central, né? E eu demorei um pouco para entender o que ele queria dizer, o que seria isso, ser o seu próprio banco central. Para entender isso, você tem que observar o que é que um banco central faz, né? Então, na prática, o Banco Central do Brasil, etc., é o banco que armazena as reservas de valor de um país, né? Então é isso. Basicamente, eles podem atuar aí na gestão de impressão de moeda, etc. Beleza, né? Isso são coisas dessa economia esquisita aí, né? Que a gente tem e que é dominada pelos bancos. Mas a ideia é essa, né? Que você então seja detentor das suas reservas de valor e não uma terceira parte, né? Então, quando você para pensar, afinal de contas, né, de quem é os meus reais, né, os reais que eu tenho no meu bolso ou que estão guardados na carteira, de quem são esses reais? Eles são a convenção, vamos dizer assim, né, que você pode ter para armazenar os frutos do teu trabalho, etc. Mas o valor desses reais, eles não dependem exclusivamente do seu trabalho, né? Eles dependem da capacidade que o Banco Central tem, ou do Tesouro, pagar as dívidas, né? Então, essa moeda, ela é lastreada pela nossa honestidade de político, como fala aí o pessoal, né? Papel colorido, lastreado em honestidade de político, e nas reservas de dólar, né? Então, se eventualmente o dólar entrar em colapso aí, o que é que vai valer os seus reais? Muito menos, né? Ou talvez nada. E aí que entra então a ideia de você ter metais preciosos, né? Eu não falo exclusivamente da prata, mas falo também do ouro. A diferença, a meu ver, é que o ouro você tem um controle muito maior do que a prata. A prata, né, você vai ter que declarar acima de 5 mil reais uma peça, né? Então você pode ter quantas peças você quiser, que vão custar aí seus 300 mil reais, né? Vamos dizer assim, vai depender se é barra, moeda. Mas essa vantagem da prata em relação ao ouro, para mim, faz com que a prata seja muito mais superior. Por quê? Porque você não tem controle estatal, né? Esse viés industrial da prata faz com que ela se torne menos interessante para o governo controlar. Afinal de contas, seria muito burocrático, né? E não só por isso, né? Existe essa cultura popular que ninguém dá valor para prata, assim, é joia barata, etc, né? Então pensa assim: se você tiver 100 onças de prata, né, guardadas, né, que seja em algum outro local ou na sua casa, etc, você sempre vai ter 100 onças de prata. Se você tem onças de ouro, gramas de ouro, é a mesma coisa. Essa questão de convenção, gramas, onças, tanto faz, tá? Nós temos mais o hábito de usar o grama porque, né, as duas origens, os dois sistemas de medidas são estrangeiros, vamos dizer assim, né? E essa adoção do sistema métrico aí, ela foi mais política na época, tanto faz, né? O importante é que você tenha peças que sejam padronizadas. Eu acho que é muito melhor a pessoa ter, que seja 10 barras de 100 gramas, 10 barras de 50 gramas ou 10 barras de 10 onças, tanto faz. Mas o quanto mais padronizado for a sua reserva, mais fácil é de você liquidar. Isso é uma coisa que eu percebi e até na questão de moedas colecionáveis, né? Nossa loja, assim, eu eliminei. Você pode até entrar lá, ver Random Silver, né? Vai ter uma outra moeda numismática lá, mas eu tô vendendo tudo como random, né? Como moedas aleatórias, enfim. Por causa que essa questão de moeda colecionável, eu não tenho
não é que elas não tenham valor, mas é porque numa hora de crise, etc., esse valor numismático, esse valor histórico, ele é muito mais subjetivo do que o valor do bullion em si, né, do aspecto prático em si. Então, esse prêmio que você paga sobre moedas numismáticas, ele tende a, eu não vou dizer desaparecer, mas ele vai ser muito menor. Você não vai conseguir reaver aquele valor na hora da venda da peça, entendeu? Então, eu, né, assim, acho que moeda, a gente se beneficia do aspecto colecionável do bullion, né, como a Receita encara isso, mas eu não acho que é interessante ter uma reserva de valor com diversas peças diferentes. Se elas forem no mesmo sistema de medidas, ótimo, né? Uma onça, em geral, né? Excelente. Mas, vamos dizer assim, se você tem alguma moeda, sei lá, um trade dólar do Japão, vale bastante, etc. Mas o peso em prata dele é muito pouco, né? E se você encontra alguém que não conhece isso, que não dá valor para isso, a pessoa não vai pagar. Agora, o bullion, né? A moeda bullion, ela é sempre 99,9% de prata. Não existe bullion 900. O bullion é 999, 99,9, pelo menos, né? Se não 4 noves. Isso torna muito simples, né? Você está praticamente negociando com prata pura, né? E não importa se tem a impureza que tem ali é muito pequena, né? E o sistema de medidas definido, né? Então fica muito fácil você mensurar. E aí que entra, mas como é que você vai negociar isso então, a questão de valoração, né? No Brasil ainda se insiste em negociar pelo spot. Eu acho isso terrível, porque primeiro, o spot ele envolve o valor de um contrato de 5.000 onças distribuídas em 5 barras de 1.000 onças lá na bolsa, né? Teor mínimo 999. Mas é isso é o spot. Então você está desconsiderando todo o resto, todo o valor agregado daquela peça, todo o transporte, todo o trabalho envolvido por trás. E isso não é só no Brasil, isso no exterior também, né? Ninguém entra lá na Epamex da vida, no SD Bullion, para comprar prata no valor spot. Não faz sentido isso. Então esse parâmetro assim, ele acaba sendo usado, né? Às vezes as peças não têm qualidade, são de origem incerta, né? Caso das moedas estão totalmente gastas, então você vai ter ali praticamente o valor de queima, né? O valor da prata fundida. Mas assim, para bullions isso não faz sentido. E nós temos a questão dos impostos, né? Então eu não vou entrar no mérito se a reserva é feita com réis, né? Se você conseguiu encontrar réis, legal, né? Para mim elas não são bullions, então ao meu ver não serve como reserva de prata. Tem o seu valor? Tem o seu valor. Assim como você comprar aí em leilões na internet peças em prata, talheres, jarros, baixelas, enfim, todo aparato para cozinha ou outros tipos de decoração, tem, né? Mas se o valor estético ali não for reconhecido na hora da venda, você vai acabar vendendo por isso, né? O pessoal vai querer negociar por spot ou menos, né? Então a minha recomendação é essa, né? Faça sua reserva com bullions. E aproveitando o embalo, né? Bom, mais ou menos um ano atrás eu até comentei sobre a dificuldade logística que ia acontecer, né? Dos desdobramentos aí dessas ações sem cabimento aí dos governos fechando tudo, né? E mesmo que não houvesse, talvez fábricas fechando e agora retomando e cumprindo carga estendida, carga horária estendida para suprir o estoque do que foi gasto, né, durante a pandemia aí. Hoje a gente está tendo então um momento onde há escassez, né? Não há produtos a serem vendidos, né? Os preços estão subindo por falta de suprimento, né? Aí o exemplo dos carros. Por que os carros usados valorizaram tanto? O carro é um exemplo de item da nossa vida moderna. Ele é muito complexo, né? São muitas peças, muitos chips, muitos cabos, etc. E são produzidos por diversas empresas.
Então basta uma dessas empresas paralisar ou fechar as portas, que toda a produção de um modelo, né, acaba sendo paralisada, suspensa, atrasada, né? E aí o que resulta isso? Resulta em aumento de preço. Eu acho que isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Falar mais uma coisa polêmica aqui. Eu não acredito que carros elétricos vão aumentar a demanda por prata, vão fazer os preços subirem. Eu não acredito na viabilidade dos carros elétricos. Eu falo isso, né, de uma maneira assim, certo aspecto prático, né? Eu não sou economista, eu sou geólogo, então tenho uma certa vivência na área. E eu cheguei a trabalhar um pouco com metais envolvendo a cadeia produtiva de carros, né? E os projetos que eu vi aí há 3, 4 anos atrás sendo desenvolvidos para iniciar operações, até agora eles não abriram, né? Não existe mina funcionando. E aí eu observo assim, poxa, mas se nós estamos aí que nem a Audi, parece que a Audi só vai produzir carros elétricos a partir de 2025, né? Poxa, 2025 tá logo aí, 4 anos. Eles vão conseguir então manter a mesma produção de carros com que recurso mineral, né? Mesmo que eles consigam, então o que a gente vai ter? Nós vamos ter um aumento aí no preço dos carros, porque a cadeia de suprimentos é totalmente diferente. Por mais que os carros sejam mais simples, nós não temos os recursos minerais em ampla abundância para esses carros elétricos. Geração de energia, né? Vão fechar as minas de carvão, não vão abrir as nucleares aí e vamos trocar toda a nossa frota por carros elétricos. Isso é inviável. No curto prazo, inviável. Eu não vejo acontecer. E tem outro detalhe, né? Os países que têm lítio, né? O lítio ele não é exclusivo da Bolívia, nem do Peru, nem do Chile, nem da Argentina. O Brasil também tem lítio, mas é numa forma mineral mais cara de se extrair, né? Ele não está em um sal, ele está em um mineral. E para você retirar o lítio desse mineral, você vai ter que dinamitar a rocha, carregar caminhão, moer, né, fazer todo um tratamento ácido ali, a depender da rocha, para você tirar esse lítio, né? E lá no Chile é muito mais simples, na Argentina, no Peru, né, o Uyuni ali na Bolívia. Agora, observe, o Peru acabou de eleger lá um cara que quer nacionalizar todas as minas de cobre, prata, né, e lítio do país. O cara vai fazer isso. Não sei se vai conseguir, né? Eu vi algo parecido na África do Sul em 2010, se eu não me engano, e não teve muito sucesso, gerou mais problemas ainda. Mas aí você tem, né, então o Peru, temos na Bolívia aí a turma do Evo, né, se mantendo no poder, e temos no Chile essa reforma constituinte aí, que os caras querem inclusive abolir a propriedade privada, né? Falam abertamente em abolir a propriedade privada. Então assim, isso para mineração é terrível, porque mineração é investimento de longo prazo, né? Demora, não é uma questão de burocracia apenas, mas você tem que fazer vários interesses convergir, o interesse da comunidade, é o interesse ambiental, é o interesse do mercado naquele recurso mineral que você está querendo minerar, né? Então isso não é assim algo prático, rápido de se fazer. Vamos passar aqui na ondulação aqui. Então esse é um outro aspecto que eu não vejo ser favorável aos carros elétricos. Nem vou entrar no mérito ambiental, se é ou não é, se deveria ser obrigado, não deveria, né? Mas eu falo isso assim, porque muita gente aí, CEOs de empresas mineradoras lá, cito o Keith Neumeier, eles falam, os carros elétricos aí vão puxar a demanda por prata, cobre, e esses metais vão subir. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Mas talvez essa demanda não consiga ser alta porque a disponibilidade é pequena, né? E se as fábricas resolverem retraçar a rota, né, mudar a rota, toda aquela expectativa que surgiu em cima, ela acaba indo por água abaixo. E aí eu cito um exemplo, os japoneses, né? Os japoneses, eles estão
não estão com muito interesse em carros exclusivamente elétricos. Eles estão indo pela via híbrida, né? E aí então isso acaba sendo um meio termo. Pode aumentar a demanda por prata, aí tem que dar uma olhada, vamos dizer assim, né, no projeto dos carros e ver se eles estão realmente utilizando muita prata. Painéis solares, né? Também eu sou um pouco cético, né, pela questão de energética. Nós logo começaremos a ver aí os painéis que, né, estão chegando ao final da sua vida útil, precisarem ser reciclados. É um processo caro, né? A prata até é fácil de extrair do painel solar, alumínio, mas todo o resto daquele silício lá, ele não é fácil de você refinar ele. Afinal de contas, você dopou ele com boro, iodo, galho, arsênio, essas coisas assim, né? Então, se houver de novo uma mudança de estratégia energética, talvez os painéis solares não sejam tudo isso que se fala. E o que isso tem a ver com reserva financeira? Bom, eu insisto na ideia da prata como reserva financeira, porque se a gente vê ela como investimento, ela acaba se tornando muito especulativa, né? E eu acho que é muito mais fácil a gente fazer o preço da prata subir, acabando com a manipulação de mercado, com esse excesso de contratos, prata escritural, contratos futuros, enfim, coisas que os bancos inventam, né? Papel. E a hora que eles precisam levantar um dinheiro, eles simplesmente liquidam esses contratos e não tem entrega de prata física, né? Só que apostar nisso é fazer uma aposta especulativa, né? Um investimento totalmente especulativo. Por quê? Porque a gente vive em um sistema dominado por bancos. Então, para que esse sistema falhe, muita água tem que passar por baixo da ponte, e a gente tem que ter a sorte, né, de ter bons políticos, vamos dizer assim, pessoas com virtude, né, trabalhando nesse sistema para que ele seja, então, se torne ético, né? Não dá pra gente chamar de ético um sistema que inventa contratos né, e vende prata do ar e afinal de contas o físico fica em segundo plano, né? Não há interesse, na verdade, dessas entidades em negociar o físico. A vantagem da prata como reserva de valor nesse caso é que ela se torna estável, né? Nós temos variações de preço, né? O que caiu no mercado semana passada, os 5%, não foi a prata física, né? Uma consolidação de pagamento em prata física demora 3 dias. Não existe isso assim, de simplesmente caiu. Isso aí foi em papel. Mas a vantagem é essa: você tem então uma coisa estável, né, na sua mão. Há possibilidade de ganhos expressivos? Né? Mas no aspecto prático, como você não sabe quando vai acontecer, você tem que ter parcimônia, né? Então, reitero aqui a minha ideia como prata reserva de valor. Te convido a visitar o meu site, né, argentumhed.com, o link está na descrição. Eu desafio você conseguir comprar nessa semana, né, nesses dias, Maple Leaf 2021 nova, no preço que a gente tem no site. Eu não acredito que você vai encontrar um preço menor aqui no Brasil. Era isso por hoje, eu agradeço a tua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.